recebendo aqui no nosso estúdio, mais uma vez, né, a psicóloga Cuca Levorato. O assunto é bacana, a gente está falando sobre constelação familiar, que na verdade é uma terapia, uma técnica, né, de terapia. Muitas pessoas não conhecem e ela é bem legal, né? E a Cuca tem trazido para a gente, então, essa questão, as informações, o conhecimento sobre a constelação familiar. Aí eu combinei com a Cuca assim, ó, Cuca, vamos fazer uma série de constelação, a série, né, a minissérie Constelação Familiar. Então são 4 quintas-feiras que a Cuca vem aqui conversar com a gente. Então seja bem-vinda, uma ótima tarde de novo para você, Cuca. Um beijo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. E ó, gente, hoje o nosso tema é pertencimento. O que é o pertencimento? Vamos começar por aí? O pertencimento é um dos maiores anseios da humanidade. O primeiro lugar ao qual a gente pertence é a nossa família. Então, sim, assim, todas as nossas ações, toda a estrutura familiar nos leva a esse desejo de pertencimento. De pertencimento, ela começa, vamos dizer assim, dentro da família. Sim. Mas a gente gosta de pertencer a um grupo de amigos, na Sim. escola, no trabalho. Claro. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Mas a gente está falando aqui especificamente de família. E quando a gente fala de família, quem que tem direito de pertencimento? É a pessoa, os pais, os irmãos, os avós, os tios. E tem algumas pessoas que às vezes julga-se que elas não fazem parte, mas, por exemplo, numa separação, né, o ex-marido ou a ex-mulher, ela também faz parte. Entendi. Porque em algum momento ela entrou nessa família, você não tira ela depois. Houve uma separação, uma ruptura, mas ela ainda faz parte desse ciclo familiar, é sim, isso? Sim, sim. De repente, uma pessoa que trabalhou muito tempo na casa, sim. Uma pessoa um bebê, por exemplo, que não chegou a nascer, ele existiu, então ele faz parte da mãe, né, durante um período. Enfim. E, inclusive, faz parte não só aqueles que vivem, mas aqueles que já partiram desse mundo. Né? Então, o fato da gente morrer não significa que a gente deixa de pertencer a essa família. Verdade. Que amor é esse que nos faz pertencer, Cuca? Ele não é um amor que a gente está habituado a estar conhecendo, tá? Aquele amor de homem e mulher, aquele amor de pai e filho. É um amor que ultrapassa, porque assim, não importa o que tenha acontecido, a pessoa continua a pertencer a esse sistema. Então, os laços que unem uma família é esse amor. E, por exemplo, quando eu nego esse amor, quando eu excluo, né, um dos elementos, né, vamos chamar assim, uma das pessoas que fazem parte ali, aí começam os problemas. Mas é o que eu costumo falar, né? Dá um exemplo pra gente de exclusão de alguém e aí de quais problemas seriam? Vamos pegar a pandemia? Uhum. Porque a pandemia foi pra gente uma exclusão coletiva. Sim. Por quê? O que aconteceu? A gente tinha o nosso ente querido, nosso amor ali, né? Sim. E a pessoa ficou doente, nós levamos essa pessoa para o hospital e a partir dali nos foi tolhido o direito de tudo. De tudo. De visita, de um último adeus, de um último abraço, de um último beijo. Eu sei porque eu falo de experiência própria, né? Eu perdi meu irmão na pandemia, na pior cepa, aqui em Bauru, onde morriam dezenas, centenas de pessoas por semana. E eu internei meu irmão apenas com cansaço. Em 7 dias ele morreu. E aí você interna, fala um tchau de longe pelo vidro e você não tem mais nenhuma comunicação. Além de ser uma exclusão, é uma ruptura, é uma coisa que te arrebenta, que te fere, enfim. Essa tua fala, ela me arrepia. Ela me arrepia porque, assim, ela vem carregada... milhares de famílias, sim, porque não foi só comigo que aconteceu essa tragédia, porque foi uma tragédia para todos que perderam, né? Pessoas que a gente ama, amigos, enfim, né, Cuca? Sim, sim. E aí, assim, eu falo que me emociona porque a fala, ela vem carregada de muita dor. E
para cada pessoa, isso, eu não posso, por exemplo, colocar todas as pessoas que eu atendo, por exemplo, com vazio existencial dentro dessa caixinha. Cada um é um. Cada um vai reagir de uma forma. Então, por exemplo, essa pessoa que partiu, ela deixou um lugar ali vazio. Sim. Pode ser que alguém tenha ocupado esse lugar, tudo isso a nível inconsciente, tá? Não é um nível que a gente fala assim, ele sabe que está fazendo isso. Pessoas entraram em depressão, pessoas ficaram doentes. Sim. Então, N possibilidades ali. Então, quando a gente fala, né, em dor, em ruptura, em exclusão, eu acho que esse é o exemplo assim, mais dolorido que a gente pode apresentar, porque todo mundo passou. Todo mundo sentiu na pele a perda de um amigo, a perda de um familiar. Se não perdeu um familiar, perdeu alguém que ele conhecia, Sim, né, na pandemia. Sim. E aí, o mais importante disso tudo é como que uma constelação pode estar ajudando. Sim. Tem uma pergunta aqui da Milena Valentim, no nosso chat, ela fala assim, perdi meu noivo na pandemia. Não é pergunta, é um relato. Obrigada, viu, Mi? Perdi meu noivo na pandemia. Era uma dor tão profunda que eu sentia que tinha momentos que eu achava que eu ia morrer, de tanto que doía. Eu também. É isso que exatamente causa isso. na gente, né? Porque além da exclusão... Dor tão grande, eu falo assim, é dor da alma, é dor no coração. Daí as pessoas falavam, não, leva ela ao médico, ela precisa tá sempre doente, com problema, uma sinusite, uma garganta, porque este é o emocional da gente. É o corpo falando, né? É o emocional refletindo no meu corpo. E dói, né? Dói demais mesmo. Chega a ser físico. Sim, é físico. E não é porque não estava casada, não é porque... A dor é insuportável, chega num momento que é insuportável. E assim, o luto, ele tem um período e etapas que são vividas. E também foi nos tolhido esse período, essas etapas. E nesse caso, Cuca, como a constelação familiar pode ajudar quando aparece um sintoma, por exemplo? Qual seria o sintoma? Os sintomas são esses? Tristeza? Posso dar um exemplo de um caso? Eu Claro. atendi uma menina que ela chegou com... A queixa dela era um vazio existencial. E ela relatava que esse vazio sempre esteve na vida dela. E eu costumo dizer que a dor que... Qual é a dor que dói mais? É a dor que está doendo no momento. Sim. E nessa fala dela, a gente chegou num filho que partiu em torno de mais ou menos 1 ano e meio. E a dor dela era não ter se despedido, não ter se posicionado diante do filho de coisas que ficaram por falar. E a constelação dela foi maravilhosa, porque ela se permitiu falar tudo isso, ela se permitiu sentir tudo isso, porque ela negava sentir esses sentimentos, e ela se permitiu deixar que ele fosse, que ele seguisse o caminho dele. Entendi. Então, ela fez todo esse processo, e esse é um processo, vamos dizer assim, é psíquico, né? É mental ali. Ela elaborou, porque para o nosso cérebro não tem diferença passado, presente, futuro e imaginação. Então, tudo aquilo que ela fez na constelação, que ela foi imaginando, né, que a gente fez um processo guiado com ela, quando nós identificamos a causa desse vazio, porque ela mesma negava, ela conseguiu permitiu se sentir leve. A minha avó sempre dizia, qual a pior dor? A pior dor é a nossa. É a que está no momento. É a que está dentro de mim, por mais empatia que a gente tenha, né? Eu costumo ter muita empatia pela dor do outro. Acho que todos nós devemos nos colocar no lugar do outro também para sentir, né? Ou seja a dor, ou seja a alegria, tudo isso pode ser compartilhado também. Não é só dor, não é só tristeza, alegria, felicidade, conquista. Com certeza, com certeza. E a constelação ela é para isso também, tá? Então, que legal. Que é para trazer essa leveza, essa alegria. Porque quem nunca sentiu uma dor? Que atire a primeira pedra, verdade, né? Verdade.
Essa é a Cuca Levorato, psicóloga formada aqui pela Unesp Bauru. Ela vem participando conosco todas as quintas-feiras, né, trazendo informações sobre essa técnica terapêutica da constelação familiar, que eu confesso particularmente, para ninguém tá ouvindo a gente. Ninguém, viu? ainda bem que a gente conversa só para você. Quietinha. Confesso, tô adorando a constelação familiar. Muito legal, viu, Cuca? Só para as pessoas entenderem, dura um período, é como se fosse uma terapia normal, é uma sessão por semana, como se fôssemos a uma terapia normal? Como ela é um assunto pontual, ela é uma terapia de uma sessão. Tá? É uma sessão que ela demora aí em torno de mais ou menos 2 horas. Eu gosto de estar fazendo um retorno com a pessoa, porque às vezes fica alguma dúvida, um insight, e aí é possível estar revendo isso. Entendi. Ai, pô, adorei. Legal. Né? Uma sessão, 2 horas. Deixa o seu contato, Cuca. Olha, estou nas redes sociais como Cuca Levorato, tanto no Instagram quanto no site, né, cucalevorato.com.br. E o meu WhatsApp, você fala direitinho comigo, que é o 99705-3539, o DDD é 14. Agradeço demais sua presença. Até quinta que vem. Um bom final de semana para você. Um beijo no seu coração. Beijo.